19ª semana do tempo comum, sexta-feira, festa de São Maximiliano Maria Kolbe, do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido o homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher e disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne? De modo que não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir sua mulher, a não ser por causa de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros porque assim o fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Amados irmãos e irmãs, nós agora acompanhamos o capítulo 19 de Mateus, uma catequese sobre os sacramentos. Começamos sobre o matrimônio. A primeira coisa primordial que devemos compreender: o que une o homem a uma mulher? A escolha? A beleza? O dinheiro? O nome? A família? Não. O matrimônio, para ser válido, precisa ser pautado na graça de Deus. É Deus que une o homem e a mulher. Por isso, um matrimônio que não é pautado no contato, na intimidade com Deus, não subsiste, porque ele não existe. Então é Deus que dá a graça de que a individualidade de cada um, com virtudes e defeitos, façam que os dois se unam para querer viver uma vida de santidade. Interessante. É um dos sacramentos celebrados diante do altar de Deus, para lembrar que o matrimônio também constantemente é sacrifício de entrega. O amor sacrifica-se constantemente para santificar o outro. Eu costumo dizer, o matrimônio pautado em fazer o outro feliz ou ser feliz é condenado ao fracasso. Ninguém casa-se para fazer ou para ser feliz. Sendo o sacramento, o caminho é o caminho da santidade. Vivendo a santidade, aí sim alcançamos a felicidade que é Cristo. Portanto, a catequese que Jesus fala hoje sobre a indissolubilidade do matrimônio significa dizer o quê? É Deus que une a vida das duas pessoas. Alguém que decide viver esta realidade profunda, bonita, de entrega um ao outro. Ao questionar o matrimônio, os fariseus, mas também os discípulos dizem: então não vale a pena casar se for desse jeito. E os fariseus dizem: mas como é que Moisés então deu a certidão de divórcio? É muito simples de entendermos a realidade do Antigo Testamento. Muitas realidades de divórcio foram dadas pela lei mosaica devido os cônjuges não terem condições afetivas, mas também de subsistir as várias famílias que naquela época, daquela cultura, que era a chamada poligamia, proporcionava. Então Moisés diz: olha, se você não tem condições de amar a sua esposa e de cuidar dela, é melhor que não esteja próximo. Mas a indissolubilidade do matrimônio é para todo sempre, porque aquilo que Deus uniu, o homem não tem a capacidade de separar. O que é que o homem e a mulher levam diante do altar de Deus? Primeiro, a sua vontade, em forma de promessa. Prometem um ao outro a ser fiel para a vida toda. Segundo, os seus corpos, que se tornam sinais de santificação para a realidade do matrimônio. Serão uma só carne nos filhos, na geração. Então é uma consagração sagrada, belíssima, de corpos.
Então, a sacralidade do matrimônio é uma maneira de seguir a Jesus. Jesus termina dizendo e relembrando que é preciso entender: alguns se fizeram por causa do reino de Deus, outros foram feitos e outros naturalmente são feitos para a realidade do celibato. A vida consagrada celibatária, a virgindade consagrada, também é um chamado para a eternidade. Por isso que Jesus termina a dizer: aqueles que quiserem entender, entendam. Por quê? Vivem a realidade já presente na realidade do céu. Então, o matrimônio, a união conjugal, é para este mundo, é para a dimensão dos corpos que vivem neste tempo e neste espaço. Para a vida eterna, todos serão consagrados para com o reino de Deus, para a sua realidade mais profunda, a realidade da salvação. Que no dia de hoje nosso Senhor possa abençoar todos os matrimônios, todas as famílias que geram esta vocação, este modo de seguir a Jesus. Que Deus possa abençoar a sua família, que Deus possa santificar o matrimônio daqueles que já decidiram viver esse caminho de santidade. Que o Senhor nos abençoe no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.